Oi, boa tarde. Meu nome é Nildo Vitorino. O objetivo aqui dessa pequena introdução é que nós pretendemos fazer um experimento baseado na teoria da viscosidade, que está lá dentro da mecânica dos fluidos, lá na parte da física. É uma teoria muito interessante. Se não perceber que o experimento é muito interessante, utilizei mais material caseiro. E para esse experimento, que vocês vão entender melhor no final, eu utilizei uma bolinha de gude. Essa bolinha de gude aqui, ó, ela tem exatamente 6 gramas, a massa dela, e tem um diâmetro de 16 milímetros. Vocês vão entender futuramente por que é importante ter essas medidas da bolinha, porque ela impacta no experimento. A massa dela e o raio dela vai impactar no experimento. Vocês vão perceber mais tarde. Então, a teoria da viscosidade, ela nada mais é do que a resistência que os fluidos eles têm para escoar. Vocês podem perceber que a água ela tem uma facilidade de escoamento. Olha só, você entorna a água, ela escoa com muita facilidade. Por outro lado, se você pegar óleo de cozinha que as mães usam na cozinha, olha o que acontece. Ele tem um escoamento mais demorado. Se você pegar álcool em gel, também tem um escoamento diferente. Ele é diferente, ele é mais viscoso. Da mesma forma que se você pegar detergente, observa que a viscosidade do detergente também, ele se assemelha um pouquinho do álcool, mas ele não é igual ao do álcool. Então, gente, a viscosidade é isso. É a dificuldade de escoamento dos líquidos. A glicerina, ela tem uma viscosidade diferente. Você pegar a glicerina aqui, ó, você escoar a glicerina, ela vai ter uma dificuldade para escoar. Observe. Ela escoa, ela assemelha o álcool gel. Assim como os cremes de cabelo que vocês usam aqui, ó. Então, também tem uma viscosidade diferente. Então, cada um desses produtos, ele tem uma viscosidade diferenciada. E aí nós vamos mostrar aqui. E algumas propriedades, algumas mudanças variáveis podem impactar na viscosidade de cada líquido desse. Imagina o mel escoando, imagina açúcar aquecida, imagina esses produtos que eu falei aquecido. Isso interfere no experimento e vocês vão observar. Então, nós vamos ao experimento. Então vamos entender que um pouquinho da teoria, né, baseado no experimento, e como vocês estão observando, o experimento ele se baseia na viscosidade da lei de Stuck. Bom, então o objetivo é deduzir qualitativamente a teoria da viscosidade dinâmica. Viscosidade, como a gente comentou, é uma propriedade física que caracteriza a resistência de um fluido ao escoamento. Vocês viram no vídeo de introdução que a água ela escoa com mais facilidade do que o óleo de cozinha, do que o shampoo e outros fluidos. Então a água ela tem uma viscosidade bem baixa em relação a esses produtos que eu citei. Aí tem um exemplo para vocês verem. Quem nunca viu um mel na colher, né? O mel, ele natural, ele escoa com muita dificuldade. E quando você aquece ele tende a diminuir a viscosidade e automaticamente oferece menos resistência para que ele flua. Então, muitos fluidos, como a água ou a maioria dos gases, eles comportam-se segundo a lei de Newton e por isso são conhecidos como fluidos newtonianos. Existem fluidos não newtonianos, mas não vou falar aqui porque não é objetivo. Posso dizer que a viscosidade ela corresponde ao atrito interno nos fluidos devido às interações intermoleculares, sendo geralmente em função da temperatura. Vocês vão observar no experimento que quando você aquece um fluido qualquer,
a viscosidade tende a reduzir, né? Se observar no experimento. Então a viscosidade ela é afetada por uma série de fatores, incluindo o tamanho e a forma das moléculas. Bom, é um pouquinho da parte da química, mas o tamanho da molécula interfere na viscosidade. E as interações entre elas, e principalmente a temperatura. A temperatura a gente vai observar aqui no experimento, né, que afeta diretamente a viscosidade. Aí vocês estão vendo aí um fluido, né, que se escoa com muita dificuldade. Isso pressupõe que ele tem uma alta viscosidade em relação a outros. Então a viscosidade geralmente ela diminui com o aumento da temperatura, uma vez que em alta temperatura as moléculas possuem maior energia de translação e rotação, permitindo vencer as barreiras energéticas de interações intermoleculares com maior facilidade. Traduzindo, né? Quando você aquece uma substância, as moléculas se agitam e aí oferece menos resistência à fluidez. Então, nosso experimento é um experimento bem simples, né? Nós vamos utilizar material caseiro. Então, nós vamos utilizar aí um aparato, né, com esse formato aí. Isso se chama proveta, mas eu não vou usar uma proveta, eu vou usar um aparato semelhante. Nós vamos usar bola de gude. Eu vou utilizar essa menorzinha aí, porque vocês verão para frente que o tamanho, o diâmetro dessa bolinha no experimento interfere, né, na velocidade dela. Vamos utilizar óleo de cozinha e detergente. O óleo de cozinha nós vamos fazer a temperatura ambiente e a temperatura de 37 graus Celsius. Então a ideia ela consiste em mostrar o que ocorre com a velocidade da esfera devido à viscosidade dos fluidos usados no experimento. E vamos fazer variação de temperatura em um deles, como a gente já falou, né? E vamos utilizar o viscosímetro de Stuck, em homenagem a quem fez o experimento. Então, nosso procedimento experimental. Então, nós vamos pegar, como já falei, né, uma esfera, uma bolinha de gude. O diâmetro dela é de 16 milímetros. Ela tem uma massa de 6 gramas. Automaticamente, se eu tenho volume e massa, eu tenho a densidade dessa esfera. E nós vamos soltar ela de uma altura para determinar, a partir do repouso, dentro de um tubo semelhante à proveta, contendo o líquido que está sendo estudado. Então, quando isso acontece, a partir de certo instante, a velocidade passa a ser constante, né? A velocidade terminal dessa bolinha passa a ser constante. Então, o que vai acontecer? Então, nós vamos conseguir evidenciar uma força resultante, diferente de zero, atuando na esfera. Ou seja, existe a força peso que vai puxar a esfera, mas existem outras forças, inclusive a viscosidade, que vai oferecer resistência a essa esfera no líquido estudado. Então, né, como eu já falei, né, vai aparecer essa força resistente e vai tentar, né, barrar a bolinha. Então, isso aqui é um esboço do que nós fizemos. Você tem aqui a esfera, o peso dela, né, de 6 gramas, vai tentar jogá-la para baixo. Tem a força de impulso do líquido, tem outras forças atuando, né? Você tem aqui a massa, você tem a densidade do líquido, a densidade da esfera. Então isso tudo vai interferir no experimento. Aqui eu fiz uma decomposição de força, né? Então, como eu já falei aqui, ó, a força peso da bolinha, que é a massa e a gravidade, vai tender a puxar ela para baixo, e vai ter umas duas forças ou N forças, né, tentando fazer uma força reversa, o empuxo, e uma força que pode ser viscosidade. Então isso aqui vai interferir na velocidade terminal da esfera. Então observa que a massa, o peso, a densidade do fluido, tudo interfere no experimento. A fórmula de Stuck
que ele mostra aqui? Que a viscosidade, interessante que a fórmula vem daqui, ó, desse equilíbrio entre o peso e essas duas forças, em função do equilíbrio dinâmico. Então, essa fórmula aqui, ó, o que ela relaciona aqui? A gravidade, né, dada em metro por segundo, o raio da esfera ao quadrado, o raio é dado em metros, aqui na fórmula, a densidade da esfera, esse ρe, né? A gente tem a massa ali, tem o volume, então é fácil calcular a densidade. Então, se eu tivesse uma bolinha mais pesada, com certeza iria interferir no resultado aqui da viscosidade. A densidade do fluido, esse ρf. Então, também eu tenho a massa e volume, é fácil calcular. E a velocidade, que é fácil calcular, mas a gente vai mostrar isso aí no tracker para vocês entenderem melhor. Então, vamos aos vídeos, né? Para vocês entenderem melhor o experimento. Olá, boa tarde. Mais uma vez nós vamos aqui estar falando do experimento, né? O que é o experimento em si. Aqui eu peguei isso aqui, esse vidro aqui, ele é aquele vidro de colocar jarro de flor. A gente pegou na decoração, alugou. Então aqui eu defini essas alturas. Deu mais ou menos aqui 35 centímetros de altura. A gente plotou aqui, ó. A gente começou com o vídeo no Stairframe 57, finalizou com 114. O passo aqui é de 3 em 3. Então, vocês podem observar aqui, ó. Quando você libera o vídeo, observa o movimento, né? Lá, aqui no gráfico, o que vai acontecer. Eu deixei plotar aqui, né, as variáveis, o tempo, o x, o y e a velocidade. A velocidade que é importante para a gente poder entender depois ver esse gráfico aqui com outro insumo, com outro produto, né? Ver como é que funciona a viscosidade. Então observe bem o vídeo, ó. Vou soltar aqui, ó. Muito bem, então o importante aqui é focar aqui a velocidade, né? Nesses tempos que está dado aqui, ó. Tá? Porque vocês vão perceber que quando eu fizer o experimento com óleo aquecido e com outro fluido, a velocidade ela tenderá a ser diferente. Ok? Muito obrigado. Até mais. Até o próximo experimento. Bom, nesse experimento aqui, nós já usamos detergente. Bom, algumas observações aqui, né? O que interessa no vídeo é o que está nesse intervalo aqui, entre 185 a 257. Como eu já falei, né? Definimos 2 aqui no step size para todos eles. A medida eu deixei 35 centímetros mesmo. E vocês vão observar que também eu peguei uma média de 9 pontos. A gente definiu, né, a coordenada y em função, né, do que interessa para a gente, que a esfera ela tende a cair por gravidade. E o que vai sustentar ela, a velocidade, ela vai ser resistiva pela viscosidade. Aqui no quadro está aqui o quadro do tempo, né, e a velocidade. E vamos observar o experimento. Vamos ver o que acontece. Observe aqui, ó. Muito interessante, né? Muito bem, esse é o nosso terceiro e último vídeo. A gente fez usando o óleo à temperatura. O óleo está aquecido a temperatura de 42 graus e meio, graus Celsius. Então, vamos a algumas observações aqui. Pegamos aqui, né, a parte que interessa para a gente, que é entre 1000 até 1050, que é a parte que interessa para a gente. O 2 é padronizado. Observe os valores, né, da velocidade. A gente vai voltar a discutir na conclusão, mas observem. E observe o modelo também do gráfico. Vamos agora ver o vídeo, né, de acordo com o software trace. De novo, né?
Muito bem. Então agora, para a gente concluir o experimento, então eu plotei aqui esses 3 gráficos e observem que na hora que eu solto o experimento, solto a esfera, né, no óleo a temperatura ambiente, observa o modelo do gráfico em relação ao detergente, olha a diferença, e em relação ao óleo aquecido a 42 graus. Vocês podem observar pelo gráfico aí, primeiro que o jeitão do gráfico é totalmente diferente. Isso mostra aqui uma certa constância, né, da velocidade. Olha no modelo detergente. Significa aqui, ó, que o detergente está bem viscoso em relação aos 2 óleos. E como você pode observar aqui nos dados do gráfico, olha bem a velocidade, né, do experimento só com óleo em relação ao tempo. Observe que aqui a velocidade está bem superior ao detergente, o que pode indicar que o óleo ele é bem menos viscoso do que o detergente. Por quê? Se a velocidade aqui está maior, é porque o fluido ele tende a ter uma viscosidade menor, né? Porque é ele que vai reter essa velocidade. E observe que em relação ao óleo quente, observe que a variação de temperatura, ela tem uma variação, mas não é tão relevante, mas existe. Na medida que você aquece o óleo ou aquece o fluido, a viscosidade ela tende a diminuir. Menor viscosidade significa, aqui pelo experimento, que a velocidade é maior. Imagine você se eu pudesse, né, fazer um experimento com a água. A velocidade seria enorme em relação a essas 3 velocidades. Então, gente, a conclusão que eu cheguei aqui, um experimento muito interessante, usando coisas simples, óleo de cozinha, tudo muito simples, a gente conseguiu ver aqui, entender a relação da temperatura com os fluidos e a sua viscosidade. Com isso, eu concluo o experimento. Muito obrigado.